eu gostaria de compartilhar com você um ensino de um princípio da palavra de Deus. E sabe, irmãos, pastores e mestres, eles foram dados à igreja. Efésios 4 diz que Jesus deu à igreja pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos. Pastores e mestres foram dados à igreja para ensinar, trazer verdade e profundidade no ensino da palavra de Deus. Para quê? Para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina e você amadureça na fé. É o que está lá em Efésios 4. Então esse é o meu trabalho. E uma coisa que eu tenho, como é que eu posso dizer assim? Eu tenho ficado muito chateado, né? Por quê? Porque a internet está cheia de engano. A internet está cheia de mentira. A internet está cheia de cortezinhos e vídeos e lives e pregações de pessoas que estão distorcendo os princípios da palavra de Deus a seu bel prazer, né? E se a internet está ensinando a mentira, nós, os pastores, temos a obrigação de ensinar a verdade de forma clara e transparente, para que a igreja local seja protegida contra as mentiras que estão lá fora. Amém, irmãos? E já vou compartilhar mais com você. Vamos lá. E hoje eu quero compartilhar com você a respeito do entendimento sobre um assunto que todo crente já ouviu falar. Alguns entendem o que fazem e fazem porque entendem. Outros fazem sem entender, apenas por obrigação. Outros não fazem porque não entendem. Sabe? Mas nós não devemos fazer nada sem entendimento. Nós não devemos adorar a Deus sem entender o que estamos fazendo. Nós não deveríamos participar da ceia sem entender o porquê participarmos da ceia. Nós não deveríamos fazer nada, nem ofertar, nem devolver o nosso dízimo, nada, sem entendermos o que estamos fazendo. Porque o entendimento, querido, é que leva a uma prática de coração. Amém? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Mas antes, eu quero compartilhar com você, bota aí o nosso primeiro slide, a respeito da cruz. A cruz de Cristo. Anota assim, ó, se você estiver anotando, antes da cruz e depois da cruz. Por que eu vou falar isso antes de falar do assunto que eu vou falar hoje? Porque a primeira coisa que nós temos que guardar na nossa mente é que a cruz, ela mudou tudo. A cruz, ela alterou tudo. E tudo aquilo que nós pensamos e entendemos a respeito da Bíblia precisa ser a partir da cruz. Então, irmãos, a cruz, ela alterou tudo. Algumas coisas que vêm lá do Antigo Testamento pararam na cruz e não continuam mais. Outras coisas atravessaram a cruz e mudaram. Eu já vou explicar. Algumas coisas passaram pela cruz e alteraram. Vou te dar um exemplo. Vou dar alguns exemplos aqui para você entender. Quem já ouviu falar sobre guardar o sábado? O sábado, guardar o sábado. Aonde começou o sábado? Não começou nem em Gênesis, nem ali em Abraão, nem em José, eles não guardavam o sábado. O sábado começou em Moisés. Moisés, ele determinou a lei através de uma palavra de Deus, de que o povo de Israel deveria guardar o sábado. Então, durante todo o Antigo Testamento, eles guardaram o sábado. Só que a cruz veio e alterou o sábado. Então, nós não guardamos mais o sábado por quê? Porque a partir da cruz, o sábado não é mais um dia, o sábado é uma pessoa. Quem é o sábado? Jesus é o nosso sábado. Amém? Lá atrás, o sábado era um dia. Hoje, Jesus é o nosso descanso. Isso está lá na Bíblia. Vou te dar um outro exemplo. A circuncisão. Quem já ouviu falar em circuncisão? Circuncisão é o sinal da aliança do judeu com Deus. Começou com Abraão. Antes da lei, começou a circuncisão. Era uma marca física de uma aliança que o povo deveria ter com Deus. Então, todo o povo vinha circuncidando. Se você não sabe o que é circuncisão, eu não vou explicar agora. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, eu não vou explicar agora, né? Mas a operação de fimose parece muito com a circuncisão. Aí entendeu, né? Aí todo mundo já entendeu, né?
Então, o povo fazia uma marca para determinar a sua aliança. Pastor, e hoje não tem mais circuncisão? Tem. Só que depois da cruz, a circuncisão mudou. Agora Paulo diz que a circuncisão não é mais na carne, mas agora é no coração. Então a marca que Cristo faz em você não é mais na sua carne, mas agora é o seu coração, que é circuncidado, é marcado pela aliança com Deus. Amém? A ceia, por exemplo, aonde começou a ceia? Lá em Êxodo, na Páscoa. Então Deus estabeleceu que todos os anos eles deveriam matar um cordeiro e eles se alimentavam em uma ceia daquele cordeiro para lembrar que o cordeiro que morreu no Egito era o cordeiro que libertou eles do Egito. Aí veio a cruz mudou a ceia e agora nós não matamos mais um cordeiro para nos lembrar da ceia, porque o cordeiro de Deus foi morto na cruz, agora nós participamos da ceia porque sabemos que o pão é a sua carne e o suco de uva é o seu sangue. Então nós nos lembramos que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morreu na cruz por nós. Então muitas das coisas passaram pela cruz e mudaram. E uma delas é o tema da nossa palavra de hoje. Sabe o que veio na Bíblia? Passou pela cruz e ainda continua nos nossos dias. Porém, nós temos que ter entendimento. É a respeito do dízimo. Olha, meus irmãos. Você imaginou que você ia vir para o culto hoje ouvir um ensinamento a respeito do dízimo? De repente, se eu botasse no grupo lá, alguém nem viria, hein? Não, mentira, todo mundo viria, né? Mas deixa eu te explicar o que aconteceu. Pastor, o que deu na sua cabeça de falar do dízimo hoje? Reunir a igreja para a gente falar sobre o dízimo. Eu também não sei, irmão. Eu, de verdade, não tinha planejado isso. E aí, ontem à noite, eu estava orando e falando, Senhor, o que o Senhor quer que nós venhamos ensinar à igreja? O que o Senhor espera nesse momento que a gente ensina a igreja? E eu fui deitar, irmão, sem nada. Falei, Jesus, eu espero que quando eu acordar, o Senhor me dê uma palavra para amanhã. E fui dormir. De madrugada eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava falando para um irmão que eu sonhei com ele, entendeu? Eu sonhei que eu sonhei. O negócio é louco. Aí eu falava para esse irmão assim, eu falava, irmão, eu sonhei contigo. E nesse sonho, eu compartilhava com você a respeito do dízimo. E esse irmão, ele não devolvia o dízimo, porque ele não entendia. Então, no sonho, eu falava com ele a respeito do dízimo, e assim que eu terminava de falar, esse irmão ia lá na frente e devolver o dízimo dele. E eu acordei, a primeira coisa que eu abri o olho, o Senhor falou comigo, eu quero que você fale sobre isso hoje. Então, Deus falou comigo em sonho, irmão, a respeito disso. Então, não é a minha vontade, mas eu tenho certeza que Deus quer que nós entendamos a respeito do dízimo, porque tem muita opinião, muita coisa sobre isso, mas eu quero te dar um princípio bíblico a respeito do dízimo nessa noite. Quem está comigo aí diz amém? Amém. Então vamos lá, glória a Deus. Abra sua Bíblia em... Não vamos falar de dízimo hoje, abra sua Bíblia em... Não, abre em Gênesis. O pessoal fala de dízimo além de Malaquias, né? Gente, só tem um... Não. Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 14. Que bom que você que nos visita está aqui hoje, sabe por quê? Porque de repente você já ouviu falar tanta coisa ruim a respeito do dízimo, né? Você já viu de repente na internet tanta coisa ruim, tanta mentira, tanta, né? Mas hoje nós vamos estudar a Bíblia a respeito do dízimo. E você vai ver que o dízimo, na verdade, ele é um princípio de honra a Deus. Gênesis capítulo 14, verso 18. Vamos lá. Gênesis no capítulo 14, no verso 18. Eu amo esse texto aqui, irmãos. Verso 18 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Só uma observação aqui. Isso aqui te lembra alguma coisa? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo. Um sacerdote do Deus Altíssimo encontra com Abraão e traz a ele pão e vinho. Lembra alguma coisa para você? No verso 19 diz assim, e esse Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo,
que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E então, Abraão, depois de receber uma grande vitória, que a gente já vai ver, e depois de receber a bênção de Deus, a Bíblia diz que Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Então vamos lá. Primeiro tópico do nosso ensino de hoje, eu quero aqui quebrar um engano, uma mentira, que muitas pessoas elas têm essa dúvida na sua cabeça. Pastor, o dízimo não é da lei? O dízimo não faz parte lá da lei de Moisés? Não foi Moisés que ordenou o dízimo? Então, se é da lei de Moisés, então não se aplica a nós, porque o dízimo é da lei. E nós não vivemos na época da lei, nós vivemos na época da graça. Então é por isso que eu não concordo com o dízimo, porque o dízimo é da lei. Alguém aqui já ouviu isso? Mas, irmãos, eu teria vergonha de falar uma besteira tão grande dessa, irmão. Sabe por quê? Porque, irmãos, Abraão, ele viveu 430 anos antes de Moisés, antes da lei. Não foi 5 anos, nem 10 anos. Abraão viveu 400 anos antes da lei. E a Bíblia diz que Abraão encontra com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e esse o abençoa, e Abraão entrega a ele o dízimo de tudo. Qual foi a lei que ordenou que Abraão tivesse que dar algum dízimo para alguém? Nenhuma. Abraão devolveu o dízimo para o sumo sacerdote ali porque ele tinha medo do devorador? Não. Abraão devolveu o dízimo porque ele tinha medo do diabo? Não. Porque ele achou que ele ia para o inferno se ele não devolvesse o dízimo? Não. Não, porque se ele não devolvesse o dízimo e... Não. Então por que Abraão devolveu o dízimo se não havia lei ainda? Abraão vivia no tempo da graça e não da lei. E ainda assim, sem que ninguém o obrigasse, ele voluntariamente devolveu o dízimo de tudo, não de uma parte, não, ele voluntariamente olhou para aquele homem, sacerdote do Deus Altíssimo, e reconheceu nele alguém que deveria ser honrado com os dízimos. Então ele devolve o dízimo de tudo. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero estabelecer aqui, se algum dia você vê na internet, se algum dia alguém falar com você, não, eu não concordo com o dízimo, porque o dízimo é da lei. Aí você pergunta assim, vem cá, querido, Abraão viveu antes ou depois da lei? Antes. Abraão devolveu o dízimo? Sim. Então o dízimo não é da lei. O dízimo começou muito antes disso. Abraão é o pai da fé, enquanto Moisés é o pai da lei. Em Gálatas capítulo 3, verso 7, diz que nós somos filhos de Abraão. Nós não vivemos na pisada de Moisés, não vivemos a lei de Moisés, nós vivemos os princípios que Abraão deixou para nós. E um dos princípios que Abraão nos ensina como pai da fé é que aqueles que são da fé, não pela lei, mas através da graça, por honrar a Deus, eles devolvem o seu dízimo, não por obrigação, mas por honra. Quem está entendendo aí diz amém. Então o dízimo ele veio muito antes. Então o dízimo não é apenas uma lei, mas um princípio que Deus estabeleceu para o nosso bem. O que é o dízimo? É o segundo ponto do nosso estudo hoje. O que é o dízimo, pastor? Eu estou aqui hoje, eu sou visitante, eu sou um novo convertido, eu não entendo ainda o que é o dízimo. O dízimo, essa palavra dízimo quer dizer 10ª parte. Abraão devolveu a 10ª parte de tudo aquilo que ele recebeu. Pastor, mas eles devolviam, na verdade, era da colheita. Não, também é um engano. O que Abraão devolveu não foi da colheita, foi os despojos da sua guerra. Então você vê pessoas devolvendo o dízimo dos despojos da guerra, você vê pessoas devolvendo o dízimo da colheita e você vê pessoas devolvendo o dízimo do seu salário. Porque em cada época as pessoas tinham um tipo de recurso diferente. Amém? E Abraão devolve o dízimo. O que é o dízimo? É o 10%. Irmãos, 10% representa o todo daquilo que você tem. E quando você consagra ao Senhor e honra ao Senhor com os 10% daquilo que você tem,
você está consagrando, na verdade, tudo aquilo que você tem. Porque aqueles 10%, ele representa tudo aquilo que Deus te deu. Então, devolver o nosso dízimo é muito mais do que entregar um dinheiro para um homem ou para uma igreja. Devolver o nosso dízimo é um princípio de honra do seu coração para com o seu grande sumo sacerdote, que não sou eu, é Jesus. É um princípio de honra do seu coração. Por isso que nada que nós fazemos deve ser obrigado, mas deve ser por entendimento. E quando você entende, hoje eu conversei com um irmão, e aí ele falou para mim assim, pastor, vamos ser sinceros, né? Devolver o dízimo de pouco é fácil, mas devolver o dízimo para quem recebe 10 mil, tirar R$1.000, aí é complicado, né? Eu falei, não, eu acho mais complicado devolver o pouco, porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, quem ganha muito pouco e tirar o dízimo confiando no Senhor que Ele vai prover, é mais difícil do que quem ganha muito. Agora, ele falou assim, mas tu não acha que é difícil tirar R$500 e devolver? Eu falei, olha, eu não acho não. Mas eu não acho, né? É sua opinião, né? Mas eu não acho. Por quê? Porque quando você entende que se você está devolvendo R$500 para Deus, é porque Ele te deu 5 mil, irmão. Aí ele falou comigo, rapaz, eu vou te falar, cara, parando para pensar aqui, quando eu era do mundo, R$500 eu gastava numa noite só, hein? Eu falei, é mesmo? Tá brincando? Sério? Ele falou, é mesmo. Olha, eu já ouvi falar que de gente que deu R$500 na camisa. Mas eu conheço gente que dá R$500 numa camisa. E eu conheço gente que antes de se converter, gastava R$400 de cigarro por mês. Alguém conhece? Ele dava R$400 de cigarro e ainda perdia a sua saúde. Agora você devolve o seu dízimo e ainda ganha a saúde do médico dos médicos, ainda que te cura, que te abençoa, que te dá fôlego, que te dá vida, que te dá saúde, que te dá casa, que te dá alegria, que te dá paz. Então, irmão, se você parar para pensar, não é verdade? Não é questão de obrigação, é questão de entendimento e honra àquele que faz tudo na sua vida. Amém ou não amém? Então, irmãos, o dízimo... R$9.000 num celular, meu Deus do céu. Gente, essa igreja aqui é muito próspera. A gente fez um aplicativo aqui para os voluntários, aí fizemos para Android, aí ninguém usou. Por quê? Gente, 90% da igreja tem iPhone aqui, aleluia. Só eu que não tenho meu Androidzinho aqui. Se você olhar para o lado esquerdo e direito, aí você vai ver o iPhone aí, todo mundo tem iPhone aqui. iPhone aqui é só povo próspero, irmão. Aleluia, hein? Irmão. 9.000 no celular, hein? Mas que benção. É porque Deus está te abençoando, irmão. É ou não é, irmão? Quem aqui reconhece que Deus tem abençoado a tua vida? Deixa eu ver. Deus tenha te abençoado, irmão. Então, irmãos, eu quero compartilhar com você o terceiro ponto. Irmão, isso aqui vai ser maravilhoso. Qual é o objetivo do dízimo? Por que eu tenho que devolver o meu dízimo? Por que as pessoas... Por que Abraão devolveu o seu dízimo? Qual foi o objetivo dele ali? Irmãos, eu quero compartilhar algo maravilhoso com você. Gênesis 14, 14. Vamos lá junto comigo? Gênesis 14, 14. Deixa eu só te contar, vou te dar o contexto aqui dessa história. O que aconteceu? Quem lembra o nome do sobrinho de Abraão? Quem lembra? Quem é crente aí? Sobrinho de Abraão era? Ló. Aí, Abraão sai com Ló e chega num certo momento, Abraão, muito próspero, né? E Ló também prosperando. Aí, tem uma briga ali entre os servos de um e de outro. Aí Ló fala assim, Abraão, não dá mais para a gente conviver junto. Aí Abraão fala o seguinte, filho, escolhe o que você quiser. Se você quiser ir para a direita, vai para a direita. Se quiser ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Fica. Sabe por quê? Abraão, ele sabia que a bênção de Deus estava sobre ele, e aonde ele fosse, Deus ia abençoar. E aí Ló olhou para aqueles pastos verdejantes, o outro lado era tudo pedra. Aí Ló falou assim, não, então eu vou para esse lado aqui. Abraão falou, tá bom, filho, pode ir. Aí ele foi, sabe para onde? Sodoma. Escolheu mal para caramba, né? Aí ele vai morar em Sodoma. Ló vai morar em Sodoma. Aí chega um certo momento, olha isso, irmãos. Quatro reis se juntam para batalhar contra 5 reis. Quantos? Contra?
Quem você acha que tem condição de ganhar? Esse daqui, né? Então, 4 reis se juntam para batalhar contra 5. Nesses 5 aqui estava o rei de Sodoma, o rei de Gomorra e mais alguns reis. Esses 4 reis avançam contra esses 5 e ganham a batalha. Leva tudo desses 5 reis aqui, inclusive Ló, o sobrinho de Abraão. Leva escravo, todo mundo. Aí a gente chega aqui em Gênesis 14. Diz assim, olha, ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos na sua casa, 318, quantos? 318 criados, e perseguiu até Dan, os 4 reis, e dividiu-se contra eles de noite. Eles, os seus criados, os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, algumas deles seu sobrinho, outras seu irmão, e a sua fazenda, também as mulheres e o povo. Só até aí. Olha aqui para mim. Olha isso, irmão, você já vai entender onde eu quero chegar sobre o objetivo do dízimo. Abraão está em casa, aí chega a notícia, Abraão, o Ló, rapaz, você ficou sabendo? 4 reis guerrearam contra 5 reis e eles venceram. E levaram Ló, a esposa, os filhos, a fazenda, levou tudo, está tudo escravo. Abraão, irmão, junta 318 servos que nasceram na casa dele. Não eram guerreiros, não eram homens valentes de guerra, eram servos, Paulo. Juntou 318 e falou, vamos embora, vamos atrás. Doido, né? Se 4 reis ganharam 5 reinados, o que Abraão ia fazer com 318 homens? Mas ele sabia de uma coisa, Deus está do meu lado. E foi embora. Perseguiu aqueles homens, aqueles reis, e ele feriu aqueles 4 reis, junto com todo mundo. Acabou com a guerra. E aí ele trouxe Ló, a esposa, os filhos e a fazenda. Voltou. Todo feliz, Abraão, com seus 318 servos, com Ló, com todo mundo. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já vai entender onde eu quero chegar. Alguém aqui concorda que essa guerra era impossível de ganhar? Alguém aqui concorda? Concorda comigo? Concorda, Bruno? 4 reis venceram 5. E Abraão agora pega 318 homens e vai atrás e ganha essa guerra. Irmão, isso era impossível de acontecer. Mas Abraão ganhou. E aí, quando Abraão está voltando da guerra, sabe o que aconteceu? Deus entregou os inimigos de Abraão nas suas mãos. E em Gênesis 14, 17, vamos lá. Gênesis 14, 17 diz assim, olha, e o rei de Sodoma, quem já ouviu falar aqui de Sodoma, que era coisa ruim? Cidade ruim, né? O rei de Sodoma saiu a encontrar Abraão, depois que voltou de ferir aquele nome ali que eu não sei falar. E os reis que estavam com ele. E os reis que estavam com ele no vale de Safé, que é o vale do rei. Quem veio encontrar Abraão primeiro, irmão? Você precisa prestar atenção para você entender. Você já vai entender, vai ter que prestar atenção. Quem veio encontrar Abraão primeiro? Ninguém está aí. Abraão volta de uma guerra impossível de vencer, que Deus deu a vitória para ele. Quando ele volta, alguém vem encontrar ele. Quem vem encontrar ele? O rei de Sodoma. Encontrou com ele. Logo após o rei de Sodoma, quem vem? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E esse era sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos ler comigo. E o abençoou, dizendo, bendito seja o Deus de Abraão, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, ó Abraão. E então Abraão deu a ele o dízimo de tudo. Verso 21. Então o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a mim as almas, e a fazenda, toma para ti, Abraão, fica com a fazenda, me dá as almas.
Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantarei a minha mão ao Senhor Deus Altíssimo, possuidor dos deuses dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, eu não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que você não diga, eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os mancebos comeram. E a parte que toca aos varões que comigo foram Aner, Escol, Manré, esses tomem a sua parte. Vou te explicar aqui que agora o que eu quero te dizer. Quando Abraão volta de uma guerra, 2 reis vêm encontrar com ele. Vou te explicar agora, você vai entender. O rei de Sodoma e o rei sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão ganhou uma vitória impossível de ser ganha. Por quê? Porque Deus deu vitória a ele. Porque se Deus não tivesse dado vitória a ele, ele não tinha ganhado. Então ele volta, e quando ele volta com os despojos da guerra, com a vitória que Deus deu, o rei de Sodoma se apresenta primeiro e diz, eu quero o que é meu. Só que ele não dá atenção ao rei de Sodoma. E ele vai diante do sacerdote do Deus Altíssimo. E esse sacerdote do Deus Altíssimo diz assim, Abraão, bendito seja você, porque Deus te deu a vitória. E Abraão diz, eu reconheço que o que eu tenho nas mãos, não foi eu que conquistei, foi Deus quem me deu. E se foi Deus quem me deu, eu honro ao meu Deus entregando 10% de tudo que é dele. Você entendeu agora? Você conseguiu entender? Ficou complicado ou você entendeu? Sério, meu irmão, de verdade. Você entendeu, Rafael? Não é interessante isso? Abraão recebe uma vitória que Deus dá a ele. E então o rei de Sodoma fala aqui, me dá a minha parte. Abraão fala, não foi você que me enriqueceu. Quem me enriqueceu foi Deus. Portanto, o meu dízimo é dele. E antes de te entregar alguma coisa, rei de Sodoma, eu entrego ao Deus Altíssimo que me abençoou. Olha, irmãos, você sabia? Não, peraí, não quero ser duro, mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Olha aqui para mim, olha para mim. Vou te falar uma coisa aqui, vou correr um risco, mas vou te falar uma verdade. Se você não reconhece que foi Deus que te abençoou, não devolva o seu dízimo. Ok? Como teu pastor, eu estou te falando. Se você diz o seguinte, meu irmão, quem trabalhou foi eu, quem saiu de manhã foi eu, aquela porta se abriu porque eu sou bom, porque eu fiz faculdade, sei lá o quê, quem trabalhou fui eu, então o dinheiro é meu. Sabe o que você faz com o seu dinheiro? Gasta com tudo que você quiser, paga, usa o seu dinheiro, não tem problema, irmão, de verdade. Se você reconhece que o seu braço conquistou a vitória que você tem nas suas mãos, não devolva o seu dízimo. Mas, se você, como Abraão, diz o seguinte, eu saí para trabalhar, mas quem me deu a vitória foi Deus. Eu saí de manhã para trabalhar, mas foi Deus que me abençoou. Abraão disse o seguinte, quem lutou fui eu, mas quem deu a vitória foi Deus. Quem pegou na espada fui eu, quem matou os inimigos foi Deus, mas Deus quem me deu a vitória. Então nada mais justo do que honrar ao meu Deus, porque Ele é o Deus Altíssimo que me deu a vitória. Irmão, eu vou te falar, trabalhar é uma luta. Receber o salário no final do mês é uma luta, irmão. Amém ou não amém? Acordar de manhã para trabalhar é uma luta, acordar cedo de madrugada, né, gente? Tem gente aqui que acorda 4 horas da manhã, sai para trabalhar, e é gente que não paga, e é patrão que não paga, né? E fala a Deus. Irmão. Então, irmão, sabe, é aquela luta. Só de você ter um emprego, irmão, já é uma vitória enorme. Não é? Só de você sair para trabalhar, ter saúde, ter vida, já é uma vitória. Agora, se você chega no final do mês, recebe o seu salário e fala, Deus, eu trabalhei, mas eu só trabalhei porque o Senhor me abençoou. O Senhor que me deu a vitória. Tu és o Deus Altíssimo que me deu essa vitória. E por isso, Senhor, não é por obrigação não, Senhor, mas eu reconheço que se o Senhor não me desse a vitória, eu não teria ganho essa guerra esse mês. E é por isso, Senhor, que eu entrego
ao meu grande sumo sacerdote Jesus Cristo o meu dízimo para honrar ao Senhor. E agora eu vou te falar uma coisa, sabe quem é Sodoma? Sodoma representa tudo aquilo que é do mundo. E agora eu vou te contar uma coisa interessante. Sempre que você recebe a bênção de Deus, em primeiro lugar, o mundo vai aparecer para tomar aquilo que é dele. E às vezes o mundo vem através de um boleto. É ou não é? Às vezes o mundo vem atrás de um cartão de crédito, de uma TV nova, uma conta. Aquele celular que vai assim, ó, chupi. Pode nem falar que daqui a pouco apita aí, ó. Você recebe o seu salário, irmão, se você der mole, Sodoma vem cobrar o que é dele. Me dá aqui, me dá. Paga isso, paga aquilo, vamos lá, me dá. Agora imagine, irmão, imagina Abraão. Ele tem uma decisão pela frente, irmão. Você prestou atenção que o rei de Sodoma veio primeiro, mas ele não deu atenção ao rei de Sodoma, ele nem se referiu a ele. Porque ele falou o seguinte, eu não tenho nada com o rei de Sodoma. Em primeiro lugar, isso é honra. Em primeiro lugar, eu quero honrar ao meu Deus. Depois eu vou lá conversar com Sodoma e resolver lá o que é dele, lá pode pegar o que é teu, mas não foi você que me enriqueceu, foi Deus que me enriqueceu. Isso é honra. Por isso, irmãos, que nós temos que ter o princípio. Recebemos, foi Deus que te abençoou, antes de qualquer coisa. Porque, olha, eu vou te falar a verdade, irmão. Se você deixar para o final... Quem aqui já foi pagando, quando você vê... Primeiro você pagou todas as contas, pagou tudo, pagou a Shopee, comprou tudo, né? Aí depois você encontra com o sacerdote do Deus Altíssimo, que está ali com pão e vinho para você, para te abençoar. Aí você fala assim, então não sobrou. Não tenho com que te honrar, Senhor. Eu até acho que foi o Senhor que me abençoou, mas não sobrou nada para honrar o Senhor. É duro, hein, irmão? Concorda comigo? Mas olha, eu vou te falar, irmãos. É por isso que a gente chama de devolver. Vamos mudar um termo aqui? Vamos parar de falar assim, eu vou dar o meu dízimo. Não. É por isso que o Melquisedeque, ele falou assim, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, que Deus te deu vitória. Abraão só tinha algo para entregar porque alguém tinha dado primeiro, sim ou não? Se Deus não te desse dado vitória, ele teria o que para entregar? Nada. É por isso que é devolver e não dar. Nós não damos nada para Deus. Deus não precisa de nada. Nós devolvemos a Ele como um sinal de honra ao Senhor. Agora, quando você devolve em primeiro lugar aquilo que é do Senhor, você está honrando ao Senhor. Quem aqui já teve festa de aniversário aí, bolo de aniversário? Deixa eu ver quem já teve. Gente, tem gente aqui que nunca teve um bolo de aniversário. Que triste, hein? Deixa eu ver aqui, quem nunca teve um bolo de aniversário? Pesa o clima. Ah lá. Gente. Teve alguém aí que nunca teve um bolo? Deixa eu ver. Teve alguém? Como é que a gente faz quando canta parabéns pra gente? A gente corta o bolo, não é assim? E o primeiro pedaço é para quem? Para quem a gente não gosta, né? O primeiro pedaço é para quem? Para quem a gente gosta. Agora você imagina que você tem ali no bolo de aniversário 20 pedaços, né? Aí você vai distribuindo. Aí no final você olha para sua mãe e fala assim, mãe, não sobrou para a senhora. Não, irmão. De quem a gente mais ama é quem a gente tira o melhor pedaço e honra em primeiro lugar. Isso se chama honra. Por isso que o dízimo é em primeiro lugar, porque é honra do seu coração para com o Senhor. Quem está entendendo diz amém. Vamos encerrar aqui. Então, irmãos, a quem você entrega primeiro, define a quem você honra. Diga assim comigo. A quem eu entrego primeiro, define a quem eu honro. Então, irmãos, quando você devolve, você já deve ter escutado muita besteira na internet, sabe? Muita coisa errada. Mas dízimo, irmão, é uma questão de honra.
e reconhecer quem te deu a vitória, quem te abençoou. É isso. Amém? E eu ainda quero compartilhar algo que não vai ser hoje. Mas olha, eu vou te mostrar na Bíblia. Na Bíblia, não vou tirar da minha cabeça, eu vou te mostrar na Bíblia. Que quando você devolve o seu dízimo, seus filhos, netos e bisnetos são abençoados através da sua atitude. Você crê nisso? Mas você precisa ler isso na Bíblia, não é só porque eu estou falando, não. Eu vou te mostrar que quando você honra ao Senhor, seus filhos, netos e bisnetos nascem debaixo de bênção e prosperidade. Eu vejo a minha filha, Kathleen, avançando, ela tem só 23 anos, mas eu vejo coisas acontecendo na vida dela. Sabe por quê? Porque a bisavó dela era dizimista. Então a bisavó dela plantou sementes, que hoje ela está colhendo assim, ó, facinho. As portas estão todas abertas. Não é nem por minha causa, não. Eu sou fiel, mas quem vai colher é os meus netos e bisnetos. A Kathleen está colhendo a fidelidade da bisavó dela. Agora, quando você não é fiel no seu dízimo, eu vou te dizer, irmãos, coitado dos seus netos e bisnetos, porque eles vão ter que, ralar para conquistar alguma coisa. Mas quando você é fiel, há uma bênção de Deus sobre filhos, netos e bisnetos. Eles já nascem avançando e conquistando. Eu quero essa bênção sobre a minha geração. Eu não sei você, mas eu quero. Eu quero, meu irmão, que se Jesus não voltar até lá, meus bisnetos, esquece. E eu quero ver meus bisnetos prosperando nessa terra. Amém, irmão?